Vamos agora com a Semana em Foco, as notícias que marcaram a semana na visão do portal Meso Regional, com a participação de Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge Tais, bom dia a todos os ouvintes da Itaberá, você que está aqui com a gente também nas nossas redes sociais, estamos entrando ao vivo também pelo Instagram do Meso Regional. Muito obrigado pelo convite e obrigado também pela troca de agenda, né, Jorge? A gente tinha um intervalo semana sim, semana não, e a gente se articulou aí para facilitar também a minha vida aí, né? Porque essa semana não fecha o jornal, mas semana que vem sim. Aí a correria é grande, né? Aí a correria é grande. Olha, o que tu acha de feriado no domingo? Todo mundo vai ficar bravo comigo, Jorge. Excelente, Jorge. Jorge, desde o meu primeiro emprego, eu não sei o que é um final de semana. E meu primeiro emprego foi com 14 anos. Eu fui garçom. Então, garçom trabalha mais quando? Final de semana. Depois eu fui para uma escola de informática aqui no centro. E quando que eu trabalhava? Eu trabalhava no departamento administrativo dessa empresa e aos sábados eu dava aula como freelancer, porque todo mundo preferia pelo sábado. Então, eu até tinha, teoricamente, domingo ali disponível, mas não, domingo a gente sabe que o domingo é o dia de ficar em casa mesmo, tal, enfim. Depois eu fui pro Exército. Exército a gente não tem domingo e feriado. Jornalista, hoje comunicação tal, também não, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E eu aprendi a preferir passear com a minha família, fazer as coisas nos dias de semana. Então, por exemplo, a última viagem que eu fui para a Serra. Eu fui na terça, voltei na quinta. Né? Muito mais tranquilo. Não é que eu não gosto de gente, amo gente, senão não teria a profissão que eu tenho. O que eu não suporto é ficar na fila da padaria, do trânsito, com gente doida dirigindo, né? Embriagada, enfim, dia de semana, isso é com menor proporção. 21 de abril é feriado, é domingo, né? E esse ano o calendário de feriados tem vários, sábado e domingo. Né? Isso, por exemplo, para o empreendedor, para quem emprega, para o empregador, na verdade... Isso é interessante. Isso é interessante. Não mexe na produção. Já para o funcionário, o trabalhador, o CLT, né? Ali, né? Ele é afetado, porque o descanso também é merecido. É verdade, fica tristinho. Mas aí, uma ideia aqui que eu também implanto, né? Quando a gente está desocupado, a gente gasta mais. Então, se você tem menos feriado no ano, é uma oportunidade de você economizar um pouquinho também. Tu sabe de uma coisa, né? Eu, por anos, fiz plantão esportivo, né? No rádio. Então, não tinha mais nem feriado, não tinha mais nada. Sim. E uma das coisas que quando eu caía em deprê, né? De tá toda a família festando e você ali trancado dentro de um estúdio, uma das coisas que eu falava para me convencer é de que pensa, você não está gastando e ainda está ganhando. Exatamente. Eu pensei dessa forma também. Porque olha, é complicado. É complicado. É muito complicado, né? Eu fiquei mais de 30 anos da minha vida assim, e é complicado, né? A gente perde, querendo ou não, viu, gente? Você perde um tempo aí. As crianças cresceram muito rápido, né? Viraram adultos e estão com as famílias delas e isso é o que mais pesa, né? Parece que você não viveu como deveria viver a infância dos filhos. Então é assim. Mas isso é um pouco da nossa geração, Jorge. A geração um pouquinho mais velha que a gente. Acho que essa atual já valoriza mais, né? O tempo deles. Essa geração agora, né? Nossa, um pouco os mais jovens, a geração de culpa, né? Na verdade, sim, dos 45 menos, vamos colocar, o próprio Piangers fala isso nos livros dele, a geração de culpa, que a gente parece que os pais não nos deram tanta atenção assim para nós, enquanto nós éramos crianças e adolescentes, e a gente tem que dar o dobro de atenção para os nossos filhos, né? Acho que faz parte da vida, a gente tem que sim dar atenção, mas nós também estamos muito mais pilhados do que eram os nossos pais. Pilhados no sentido com a informação, com a tecnologia, com tudo o que acontece no mundo. Né? Porque o mundo cresceu, popularmente falando, novas coisas surgiram, tecnologias, drogas acessíveis. Né? Eu sei na cidade mais rincona que existe, né? Os maiores rincões aí,
a droga já chegou. Então há outras preocupações e isso automaticamente faz com que nós tenhamos que ter mais atenção aos nossos filhos, né? Sabe quem está pilhado? É o prefeito Mário com essa questão do estudo dos direitos humanos aí, deixa pra lá. A gente comentou isso aí na semana passada. Na semana passada a gente falou aqui, inclusive, questionou o não questionamento, né, desses caras que vieram aqui se dizendo isso, se dizendo aquilo, com um estudo que não mostraram, com informações que não comprovaram, tal, e por aí foram embora, sem te falar nada, sem dizer nada. Olha, e o prefeito Mário agora está questionando. Cara, assina embaixo tudo que o prefeito falou. Já compartilhei, né, no meu inclusive Twitter pessoal. Aqui, exato. Tudo eu assino embaixo. Mas eu questiono também a prefeitura, né? Porque devia ter agido antes. Porque só agora, gente. Mas mas o governo não foi notificado, não foi informado oficialmente. Isso dá uma revolta muito grande, eu concordo, mas sabia. Poderia ter ido lá e ter questionado, porque nós não somos bobos, nós não podemos ser feitos de palhaço. Isso, eu gostaria de ter ido, falei isso na semana passada, que gostaria de poder acompanhar, não consegui, porque realmente estava fechando o jornal, né, 5 horas ali, fechando diagramação, revisão, mandando para a gráfica, o encontro aberto ao público era às 18. E eu iria fazer o questionamento lá, sem medo de ser apedrejado. Aliás, se fosse, né, divulgaria isso também. O fato é que são factoides, foram utilizadas fotos de outros lugares, não existe comprovação nenhuma e o prefeito, de fato, demorou um pouco para se posicionar. Mas nós temos 2 deputados... Mas se posicionou. E a gente precisa disso. Nós temos 2 deputados federais com domicílio aqui em Blumenau que não se posicionaram até agora, e os 2 vão participar ativamente das eleições desse ano. Então você, cidadão, se preste a isso. E nós temos 16 deputados federais em Santa Catarina e ninguém foi para o Congresso lá macetar isso aí com sua liberdade de fala na tribuna, né? De manifestação, para dizer assim, ó, o que vocês estão fazendo é uma covardia com Santa Catarina, é de fato factoide, vocês não estão provando nada, estão chamando a gente de criminosos, e aí quando eu digo a gente, somos todos nós catarinenses, você inclusive que tem essa ideologia de esquerda, você está sendo taxado também por isso, porque eles estão falando, Blumenau tem 63 células nazistas e ninguém faz nada. Santa Catarina tem... Como? Vamos falar pelo que a gente fica sabendo, porque a gente só fica sabendo as coisas quando a imprensa faz alguma... e descobre alguma coisa e pode... Nós tivemos ação sobre isso onde? Brusque. Sim. Lembra? Sim. Pomerode com o professor lá e a suástica na piscina. O que mais que você lembra? Para chegar a 60. Vamos tentar chegar a 5. Sim, olha, de fato, eu consigo lembrar mais as acusações infundadas do que as provas. Nada comprovado, Exatamente. Nenhuma ação policial, nada. Vou lembrar de novo, teve uma jornalista da Folha de São Paulo que foi aquilo lá é ridículo. Né, que ofendeu uma família, porque a família tem o sobrenome desenhado, que é lindo isso, uma baita homenagem. No telhado. No telhado, e ela... achou que aquilo era uma... saudação nazista. Ela achou que aquilo era uma saudação nazista. Só pra gente ver onde é que a gente tá. Uma jornalista aqui do estado fez aí porque tinha uma pauta nacional, do maior veículo de comunicação do estado, diga-se de passagem, dizendo que lá no Oeste foi feito uma saudação nazista quando se estava fazendo uma oração voltado para a bandeira. Eu fui do Exército. Quando o pessoal é dispensado, faz o juramento, a bandeira, e é essa mão para frente que se coloca. Sim, né? a mão direita. Exatamente. Eu também fiz. Exato. Né? Então, foi isso que aconteceu. Não investigou, pautou, acusou aquela população lá toda de nazista. E o pior, não há uma punição. Então tu vê a nossa responsabilidade, Jefferson. Como a imprensa também pode estragar alguma coisa. Aliás, a maior repercussão dessa suposição, quem deu foi a imprensa. Verdade. Olha, essas coisas assim são, né,
A gente fica revoltado. Valeu pela manifestação, é isso que a gente espera de um governo, antes né? Tarde que nos do que mais tarde, antes tarde tá do que faltando, nunca. né? Os deputados Ana Paula Lima, Mas deveria Ismael, questionar aqui, né? isso, Deveria de falar... peitar, digamos assim, né? Isso. Peitar, vem cá, onde é que tá? Onde é que Mostra tá? aqui, cadê? É. Cadê? E já acaba com esse negócio, entendeu? Isso. Né? Porque Mostra isso que a gente não é prejudica a bobo. nossa cidade, o nosso estado. Aquilo que eu falei, tinha uma empresa multinacional que deixaria suas operações em Blumenau e que elencou como essas possibilidades, suposições, como um dos motivos porque é uma empresa que tem sede na Alemanha e que o nazismo precisa e deve ser banido, né? Deve ser punido. É algo inexplicável alguém defender o nazismo. Também tem os extremos de dizer, olha, né, se eu tenho um objeto colecionado lá na minha casa da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa nesse sentido, de que, então eu sou um nazista porque eu tenho lá um capacete que, sei lá, por alguma... Uma réplica de um avião de guerra. Isso, né? Isso não me caracteriza como nazista. Ou um livro sobre o nazismo, por exemplo, né? Inclusive, eu tenho para entender, né? Está sendo debatido agora no meu grupo do bairro, aqui no WhatsApp, sobre um livro com supostas ideologia de gênero. Um livro que homenageia mulheres e que lá teriam colocado duas pessoas não mulheres, né? Assim, e aí começou-se uma discussão toda. Olha, se eu ler o livro, se eu tiver esse livro, então eu estou defendendo a ideologia de gênero? Não, mas inclusive eu vou adquirir para entender o que está debatendo, né? Uma coisa é você Porque buscar o conhecimento, né? De Blumenau. Esse não. Livro. Ixi. Ó, uma coisa é você buscar o conhecimento, né? Outra coisa é você defender uma causa. E as pessoas têm que entender isso. Só vão entender quando tiver conhecimento. E eu já disse aqui, não importa para o quê. Militância é algo que o diabo ama. Não importa para onde você vai. Se você é militante, olha, você está ali estimulando alguém gostar de você, né? Tá certo. Então assinamos embaixo tudo que o prefeito falou, né? E torcemos muito para que a gente tenha pressão suficiente para que esses direitos humanos aí, né, nos mostre afinal o que é isso. O que me deixa tranquilo quanto a isso, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que repudiar essas acusações, é que eles falam para eles mesmos, sabe? As células existem e eles fazem parte de uma, né? Vamos lá. Feminicídio, terceiro em Blumenau. Pô, quando é que vai parar essa violência? Tá aí uma coisa que a gente não consegue estancar. Está sendo aumentada a pena agora, né? Mas tem que entender por que isso acontece tanto, né? É tão frequente. Se consegue avançar na segurança pública, mas na segurança das mulheres está muito difícil. E aí eu já vou trazer o assunto anterior e colar nesse aqui, sabe por quê? Porque nas redes sociais a gente pauta isso, Jorge, o Mesojornal é mais forte nas redes sociais. E aí logo surgem os comentários, pô, Blumenau de novo, esse povo machista. Sabe por quê? Porque tem esses discursos aí de ódio contra nós. E nem a vítima, aliás, a família da vítima está fazendo uma vaquinha para conseguir poder levar o corpo para a cidade. Pará, né? É Pará ou é Pernambuco? Ele é de Pernambuco, ela era do Pará. Né? Então, para vocês terem ideia, uma situação que aconteceu em Blumenau, aliás, é a terceira situação e nenhuma delas envolveu blumenauenses, pessoas nascidas aqui. Isso não é um preconceito, é uma constatação. A nossa cultura aqui já teve feminicídio cometido por blumenauense? Sim, por catarinense, aqui mas os 3 que aconteceram esse ano, nem vítima nem autor nasceram aqui, né? Nós tivemos o primeiro, que foi no Salto do Norte, um apartamento ali na rua... Salto do Norte. Salto do Norte, a transversal ali da professor Max Rumpel, estive ali, já havia um caso de violência, salvo engano, eles são paranaenses ali, o casal, né? O segundo me ajuda a lembrar porque aquela situação lá, Jorge, Joinville não é tratado como feminicídio, tá?
Aquele autor de Joinville, que já matou alguém em Joinville, Sim. foi preso em São Paulo, aquilo lá, ela não morreu pelo fato dela ser mulher. Aliás, o autor não conhecia a vítima, ele matou a vítima no mesmo dia em que ela foi morar, naquela noite em que ela foi morar. Então, que é a questão da kitnet. isso, para que tem gente que acha que Ali é tratado como homicídio, isso. né? Tem gente que tem essa confusão, achar que feminicídio é quando uma mulher morre e homicídio como quando o homem morre. Não. O feminicídio é uma relação assim. A mulher morreu pelo fato dela ser mulher, como foi esse caso de antes de ontem. Por quê? Porque o marido, o companheiro, né, tinha ciúmes dela, ela chegou tarde em casa. Ciúme pelo fato dela ser mulher, dela ter sido já talvez vítima dessa compulsividade, né, desse ciúme exagerado, dessa possessividade, na verdade. Então ela morreu pela circunstância dela ser mulher. E aí a gente teve sim um outro... não, são dois, né? Na verdade, não estou conseguindo... Né, o fato ali que também aconteceu no Sol do Norte também, salvo engano. Na verdade, o que a gente precisa é avançar nessa questão da violência contra a mulher, que a gente não consegue avançar. Isso passa por onde? Pela educação, pelo conhecimento, pela orientação em casa, principalmente. Exato. As crianças têm que crescer sabendo respeitar uns aos outros, né? Os nãos, respeitar as diferenças, os não. Saber que ninguém é de posse de ninguém. Ninguém é de posse acima disso. E todo mundo tem o direito do arrependimento de um relacionamento. Tem um caso, se o feminicídio assusta muito, e é de fato de se assustar, mas o número de suicídios em Blumenau também é alto, né? É muito mais alto, mas exageradamente mais alto do que todas as mortes violentas cometidas por um terceiro, vamos dizer assim, né? Em Blumenau. A situação está degradante, aliás, o índice de depressão em Blumenau é muito alto, né? Isso a gente tem que entender por que também. Vem crescendo o mundo afora, né? Já é um alerta da Organização Mundial da Saúde de muito tempo. A liberação do viaduto da BR-470 sobre a BR-101 em Navegantes, andamento das obras da BR-470, a gente lembra daí do andamento das obras da BR-470, mas para ir e voltar para o aeroporto de Navegantes agora está mais tranquilo. Para quem tem casa no litoral, naquela região, também ficou melhor agora, né? Tudo mais tranquilo. E aqui a gente lembra lá do trevo do Badenfurt, um dos gargalos aí da BR-470, né? Desse lote 4, tá andando e que deve ser entregue até o final do ano, né? Isso aí. E que bom, né, a gente ver. Nossa sensação enquanto blumenauense sobre as obras da BR-470 é que elas tomaram um avanço aí nos últimos meses, pelo menos, mas também é porque a obra chegou até nós. Então a gente tem essa impressão. De fato, quando eu fui na audiência pública, na segunda audiência pública que foram dados os valores, ele era 4,2 bilhões, né, de investimento para duplicação da BR-470. Muita gente questionou aquele valor. É um valor alto, mas são 26 novos as viadutos, estruturas, né? Viadutos e isso aí. E agora a gente está vendo isso. Tomara que essa obra avance mesmo, para que seja aí até curitibanos, de repente, se comece. Vai ser muito positivo. E aí, quando a gente tem que ver as coisas boas acontecendo, a gente tem que reconhecer, e essa é uma delas, né? Se de fato agora o governo federal está dando um pouquinho de atenção para Santa Catarina, essa atenção está voltada, no meu ponto de vista, para a BR-470. Que assim continue, que não tenhamos escândalos e que as obras, né, que estão sendo aí aceleradas não trazem transtornos daqui a pouquinho, como tem ali no complexo da Mafisa ali, né? A terra cedeu, isso é normal, precisa de uma atenção ali, porque o solavanco ali, daqui a pouco vai ter acidentes ali, sem falar que vai destruindo os carros, né? São 2, 3 solavancos ali preocupantes, consideráveis. E já precisariam de uma intervenção faz tempo.
O DENIT, aliás, já sempre alerta, né, e diz que uma das dificuldades também para avanço das obras está nessa fragilidade do solo, né? Em muitos locais tem que ser feito todo um trabalho, e isso demora, né? Isso. Até todo o material assentar, até ter segurança para poder colocar o asfalto, porque senão vai trabalhar muito com a passagem dos veículos e vai provocar isso que você falou. Uma falha considerável que o DENIT cometeu foi justamente no complexo da Mafisa, com relação à rua 1º de Janeiro. Aquelas pedras estão escorregando, descendo. Ali deveria ser feito um muro. Agora dá para fazer ainda, fazer um muro de contenção. Tá perigoso aquilo ali com relação a veículos. E não tem calçada, né? E é próximo de um parque. Teria a obrigação de ter calçadas ali. Então, essa é uma falha que o DENIT precisa resolver. Desafios das novas secretárias aqui em Blumenau. Com o fechamento do prazo de desincompatibilização. É uma palavrinha bacana de falar. Então, com o fechamento desse prazo, né, o prefeito Mário teve que mexer na sua equipe administrativa e nomeou novas secretárias. Agora, 2 estão com um desafio muito grande, né? A secretária da Saúde, Jaqueline Mocelin, está convivendo aí com a lotação nas unidades devido a dengue e doenças respiratórias, né? Há uma pressão muito grande nesse sentido. E a secretária da Educação, a Sônia Cipriani, com as críticas porque algumas crianças não receberam uniforme escolar. E aí a oposição deita e rola, né? Aí a oposição deita e rola, e com razão, né? De verdade. Parece que as 2 secretárias elas tiveram consenso com os ex-secretários e com o próprio prefeito Mário. Ele não interviu, talvez alguns ajustes, reuniões ali que apontaram, né, algumas demandas. Quem errou por não ter saído da secretaria, meu ponto de vista, e aí a nível estadual, Carmen Zanotto, porque essa bomba está caindo no colo dela. E se ela sair, né, para concorrer à prefeitura de Lages, ela vai ser etiquetada ali como, né, abandonou quando mais precisava, porque a situação tende a piorar. Tomara que não, mas com a chegada do inverno tem. Eu conversei com o vereador Marcelo Lanzarin na segunda-feira da semana passada, e ele disse que ele vai acompanhar de perto, mesmo estando voltando para a Câmara de Vereadores, pontuou algumas coisas que de fato considero, devo escrever sobre isso, inclusive, Jorge, para amenizar tudo o que pode surgir. Então, ele se antecipou no que pode surgir através das doenças respiratórias com relação à ocupação hospitalar. Mas a dengue está aí, está preocupando. Os próprios, cada vez tem mais casos, as né? próprias entidades de saúde privadas estão emitindo alertas, né? E aí a gente tem que fazer o nosso papel, né? Se a gente está com sintoma de síndrome respiratória, usa a máscara. Não é mais para se proteger, porque você já está, mas é para não passar para sua família, para quem você vai viver. Então parece que você usar máscara, você é meio etiquetado ali, carimbado como idiota, e na verdade não, né? Para você proteger as outras pessoas. O Japão, né, a Ásia adota muito isso. Inclusive, no Japão, gripe é motivo para você ter atestado, para não ficar em casa. Ficar em casa, né? Então, imagina se isso acontecesse no Brasil, lascou, né, Jorge? Mas enfim, aí é usar. Já na educação, tem essa situação aí do uniforme que foi prometido. E aí... É que chegou para alguns e não para outros. Aí assim, gera um problema. A gente sabe que a preocupação maior é eleitoral sempre, né? Então, se foi prometido, distribui quando chega para não dar esses burburins. E aí pode surgir uma nova bomba. Esses livros enviados pelo Fundo Nacional da Educação, aí, FNDE. Só que o seguinte, né? Se eu te entrego o jornal aqui do mesmo regional, você vai ver aqui
Eu não vou levar isso aqui para dentro da minha casa. Não, tá tudo certo, vou levar para dentro da minha casa. A Secretaria de Educação tem o dever de ver qual é o conteúdo dos livros que estão chegando nas escolas. Mas faz essa triagem, porque eu me lembro que já teve uma publicação que foi evitado de se ir para a escola, né? Foi trancada aqui em Blumenau. Não só em Blumenau, praticamente quase todo o estado. E aí também tem os extremos, né? Esse livro aí preciso ter para poder comentar, mas para ver se é tudo isso ou não. Já começou. Mas é sempre assim, né? Então, essas duas mulheres têm um desafio muito grande à frente das pastas que elas assumiram agora e tomara, né, que tenham sabedoria, tranquilidade para tomar as melhores decisões. Legal, né? Saíram 2 homens, entraram duas mulheres. Muito bacana, né? Que são pessoas técnicas acima de tudo, né? Que conhecem muito bem o funcionamento e de confiança de quem estava e do prefeito também. É muito importante. E elas precisam ter essa força para poder tocar tudo certinho. Boa gestão a elas, né? Aliás, quem tem essa... Exato. Alguma novidade nas movimentações políticas, Jefferson? Que o Meso Regional conseguiu investigar, não? Ou tudo tranquilo? Está tranquilo ainda, os ânimos, né, deram uma trégua, porque acabou aquele prazo lá das filiações partidárias. Houve alguns reflexos. Agora os maiores partidos, e aí eu vou colocar principalmente o PL e o Novo, eles vão enfrentar um problema com relação às suas nominatas no sentido de tem gente sobrando. Porque agora é limitado, é 16, né? Exatamente. O máximo. E aí teve um indivíduo que foi que para esse ou aquele partido, isso não é uma exclusividade do Novo, o PSDB pode sofrer com isso, embora... Qualquer legenda, né? Qualquer legenda, mas imagina você assim, você falou para sua família em casa, convenceu o seu empregador, enfim, que você vai ser candidato. E aí chega na hora, o partido chega para você, não vai dar, a gente tem 16 nomes para colocar e você não se enquadrou nessa nominata aqui, porque 5 tem que ser mulher, e aí, enfim, vai gerar uma revolta para quem ficar de fora. E aí essa revolta, né? E aí os partidos vão ter aquele jogo de cintura de dizer assim, não, mas apoia tal candidato, que lá na frente e tal, não sei o quê. Aí tem alguns que vão aceitar e tem outros que vão se sujeitar a trabalhar contra. Eu não tenho dúvida disso. E ainda tem a questão da cota feminina, né? Que tem que ser preenchida, apesar de ser 5 ou 4, se eu não me engano. 1/3, então vai ter que ser 5, tá? 5. Quem se arriscar a colocar 4... Corre risco, 1/4, né? 1/4 de um, né? Então, é 1/3 de 16. Isso. Então seria, de fato, 4, alguma coisa. Então coloca 5, porque senão pode sofrer o que o Egídio Becauser sofreu, né? Egídio Becauser, que foi presidente da Câmara, inclusive, e que está agora montando a estrutura do Republicanos para a eleição. Retornar, né? E que já tem o exemplo, né? Já tem o exemplo. O partido lá até tinha em números mulheres suficientes. Só que a Justiça Eleitoral entendeu que uma ou duas daquelas mulheres escolhidas estavam ali como laranja. Só para utilizado esse termo, mas para fazer de conta que estavam disputando as eleições porque tiveram um número muito baixo de votos. Então isso acabou tirando ele, né? Foi ele, mas poderia ter sido qualquer outra pessoa eleita pelo republicano. É que o partido perdeu a vaga, não o candidato em si, né? O vereador. A penalidade foi para a legenda. Isso. Não para, mas acaba marcando. E isso interfere, né, na reputação da pessoa que perdeu o cargo. A gente viu também nessa semana, né, o primeiro vídeo do prefeito Mário ao lado do pré-candidato do PL à eleição mundial, Egídio Ferrari. Você acredita que vai ser mais comum isso a partir de agora? Eu fiquei até Maria Regina isolada nesse caso? Maria Regina esteve em Brasília conversando com Aécio Neves, com a diretoria do PSDB. Nacional do PSDB. Saiu uma foto. Porque ainda há uma dúvida sobre uma oficialização de uma candidatura. Hoje ela é pré-candidata pelo PSDB. Exato, mas essa reunião. Mas uma segurança de candidatura, né? Isso.
essa reunião aí me faz pensar que, de repente, ela será a candidata. Agora, o PSDB E deveria vai construir ser, com né? o quê, né? Deveria ser. Claro, acho que Nós teríamos 2 mulheres, em princípio, né, concorrendo. 3, né? Porque tem a Rosane Magali Martins, né, advogada pelo menos, né? pelo PSOL, né, que Isso. também é pré-candidata, Ana Paula pelo PT e Maria Regina Soar pelo PSDB. Interessante. Bem interessante. Vez na história, né? 3 candidatas mulheres. A maioria. Hoje mulheres seriam maioria, porque daí sobra quem? O promotor Odair Tramontim pelo Novo e o Egídio Ferrari pelo PL. Mas dizem que o Ricardo Alba aí quer ser candidato pelo Podemos? Não sei até onde. Então igualaria, mas hoje por enquanto são 5, né? Maioria mulheres. Interessante, né, para a cidade, né? Verdade. Olha só que bacana. Pelo menos, mesmo que, né, enfim, que venha, mas ali com fortes partidos, né? E que fortes partidos fortes, né? É bem interessante. Não aqueles, né, que a gente vê os candidatas mulheres em partidos mais pequenos, vamos dizer assim, né? Com exceção da Ana Paula Lima, né? Eu acho que a candidatura do PSDB para a prefeitura de Blumenau vai depender muito de uma composição. Uma composição vai passar muito, eu acho, né? Estou falando aqui no achismo, né? Mas vamos lá, vamos chutar. Todo mundo chuta mesmo, né? Que pode passar muito pelo Podemos. Sim. Né? Inclusive pelo Ricardo Alba, né? Sim. Pode passar muito por essa composição aí com Podemos, por exemplo, e outras legendas, né? Que podem reforçar ou não a possibilidade de uma candidatura do PSDB, lançando o nome da vice-prefeita Maria Regina. O PSDB e Podemos de vice, por exemplo, né? Que pode ser com o Ricardo ou não. E tem uma outra legenda aí no meio também que poderia reforçar, né? Que é o PP. Tá mais pro PL hoje, né? Sim. Mas a gente não sabe do que pode acontecer aí pela frente. Isso, ainda tem muita... Até as convenções ali no prazo final. Agosto. Já vi, Jorge, convenção acontecer e deixar para assinar, né? Ser escrita ali na ata... Um pouco depois. Porque tem um tempo, acho que é 5 de agosto, 10 de agosto, por aí. É no começo de agosto, o limite, né? Que você finaliza e agora vai ser assim. Então tem muita coisa. Então, para os times entrarem em campo, né? Os treinadores estão aí analisando as táticas, os adversários, para aí poder escalar o time e colocá-los em campo, né? Olha que legal. Por falar em tática, adversários, análise, a gente vai para o esporte. Hoje completa 10 anos da morte de Luciano do Vale. Saudoso Luciano. Né? Saudoso Luciano do Vale, que morreu a caminho de uma transmissão, né? Olha como ele estava tão ligado, né, esse negócio do esporte. Luciano do Vale foi quem lançou Galvão Bueno, né? Para quem não sabe um pouco, quer saber um pouquinho da história... Eu gostava de ver as narrações, ouvir aí as narrações, ouvir e ver, né? Ele não foi só um narrador. Luciano do Vale foi um incentivador de modalidades esquecidas no Brasil. Hoje o vôlei para o Brasil, tem muito a ver com o que o Luciano do Vale fez. Inclusive uma partida de vôlei no Maracanã. Sim. Quem diria, hein? Uma partida de vôlei no Maracanã. Isso. Então, o Luciano do Vale promoveu muito esporte, vôlei, basquete, futsal, com a Bandeirantes, né, que era um domingo inteiro. Isso, nasceu para ser uma emissora esportiva. Né? A gente conheceu os campeonatos internacionais por quem? Lembra das transmissões da Bandeirantes do campeonato italiano? Né? É bem isso aí mesmo. E por aí vai, com todos os projetos do Luciano do Vale, que nos trouxe Fórmula Indy, que nos trouxe um campeonato de veteranos de seleções, lembra? Verdade, isso aí. Ele chegou a ser treinador da seleção brasileira de veteranos, Rivelino, até o Pelé chegou a entrar em campo por essa seleção. É uma coisa muito bacana da gente lembrar, né? Ele era um simulador, assim, uma pessoa que a gente não tem algo, pelo menos que eu lembro, que manchou a carreira do próprio Galvão, né? Tem gente que diz, o Galvão é chato. O Galvão é mais pelo que ele falava em si, né? Pelas críticas. Mas não tem Crítico gente que coloque mais emoção do que o Galvão, pelo menos por enquanto. Não
né? O é tetra, eterno é tetra. Tafarel, não sai da cabeça de ninguém, né? É verdade, né? Hoje sim, hoje não, né? Hoje... tem tantas coisas, né? Tantas e tantas histórias, né? Mas falando nisso, nos remete ao esporte aqui da cidade também, né? Sim. Que a gente não evolui e ainda vamos chegar no futebol, que é, querendo ou não, né? A modalidade esportiva mais difundida no Brasil, que mexe mais, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E que a gente vai ter mais um ano de 2 equipes que representam a cidade jogando por outras cidades, porque a gente não consegue resolver, não consegue avançar nessa questão do SESI, né? Uhum. E não vai se resolver em 2024. Aliás, até de repente a aquisição vai, mas aí o SESI vai precisar ser fechado para reforma, para isso, para aquilo, para aquele outro. Chegará 2025 com a nova gestão municipal, que a gente ainda não sabe quem será, se vai tomar devido cuidado com o SESI, se não. É difícil, Jorge, é muito difícil. Penso eu que uma iniciativa pública-privada, tem muita gente defendendo essa compra, tem gente que é contrário. Na mão do município eu tenho medo, tenho receio, tomara que eu esteja errado, mas daqui a pouco isso para na mão do município, daqui 5, 10 anos estará abandonado. É o que a gente sabe, né? Poxa, centro de convenções, Carlos Moisés da Silva veio aqui e tal, começaram a cavar, aquilo lá tá parado. Ali houve um problema com a empresa, né? Mas sempre há problemas. Refazer licitação. Sempre há problemas, a gente sabe. Então, poxa, se já... Tomara que isso ali seja construído e entregue à iniciativa privada, tá? Para administrar o centro o centro de convenções de Balneário Camboriú lá. Foi concessão e eu acho que é isso que tem que ser. O município constrói, entrega, e talvez que o SESI possa ser assim. E aí, o futebol, quer jogar lá, ok, tem um custo X, mas tem a estrutura Y. É isso que a gente tem para oferecer. Esse é o nosso orçamento. Acho que é assim que tem que ser. Futebol é uma empresa, um clube de futebol é uma empresa, tem que se estruturar, tem que convencer. Para a gente tocar aqui nosso veículo de comunicação, a Itaberá sobreviver, a gente tem que correr atrás da máquina. Para o Mesorregional sobreviver, tem que correr atrás dos anunciantes, atrás da máquina. Não é fácil, mas a gente se manter no mercado. Graças a Deus, semana passada, Mesorregional, 9 anos aí de criação, e a gente tá aí numa luta todo dia, mas é isso, é uma empresa, é isso. Passa por isso. Jefferson Santos, Portal Mesorregional, trazendo aqui a Semana em Foco, os destaques da semana. Obrigado pela participação, Jefferson. Sou eu quem agradece, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Ótimo final de semana a todos. Amanhã tem Stammtisch. Amo essa festa, só não tenho participado mais como Stammtisch, não é mesmo, né? Porque era sempre eu que organizava e disse, alguém tem que tocar isso aí junto comigo. Aí ninguém quis. Aí é isso, né? Também todo mundo casou, tem filhos e tal. Por que isso é tão comum? Valeu, Jefferson, um abraço. Volta em maio. Isso aí. Depois do Dia do Trabalho, isso. Tá bom? Quero ver o que você vai dar para os funcionários lá. Tá certo.